Olá, hoje o Sereno Coach está viajando. Hoje eu estou em Lisboa e olha que maravilha, vou entrevistar o Paulo Guerreiro, que faz uma terapia espetacular com os cristais. Você sabe para que serve isso? Paulo, por favor, introduza para o nosso povo brasileiro. Me fala um pouco mais dessa tecnologia e dessa terapia. Meu nome é Paulo Guerreiro, eu sou o diretor da Ascension em Portugal. A Ascension em Portugal nasceu há pouco tempo, sensivelmente, ainda só estamos presentes há 3 anos aqui, Uau. mas a nível da Europa já estamos há 12 anos. A Ascension começou na Holanda, com um grupo de pessoas que meditava e estudava sobre tudo o que era geometria, e daí entenderam que a geometria certa atingia a frequência correta. Dependia do material que se utilizava. Então, o material nobre, que é esse cristal, chamado Liba Glass, automaticamente, com a geometria certa, que é o que temos aqui, atingia a frequência correta. Então, começou-se a expandir. Da Holanda passou para a Alemanha, França, Espanha, Itália, Áustria, vários países em que já estamos presentes. E começámos a fazer esse tipo de desenvolvimento a nível geométrico. Uau, então o nome certo seria geometria Geometria sagrada. sagrada? Nossa, que nome bonito. Sim, Existe em todo lado, todos os templos do mundo têm sempre a sua geometria sagrada. Esse material, ele ainda não chegou no Brasil nem na América do Sul, pelo menos que eu conheça. Na América do Sul já estivemos no Uruguai. Ah, é? A nossa terapeuta da Alemanha costuma ir fazer alguns retiros com os maias, com Sim. a Universidade Maia, e eles já conhecem os cristais, mas não está ainda desenvolvido a esse ponto que nós pretendemos. Me dá um exemplo prático. O que é que a gente poderia mostrar para o nosso público que poderia ser de uso terapêutico, já que nós temos vários terapeutas no Brasil, holísticos, e que utilizam a cromoterapia, utilizam o reiki, utilizam o Magnify Healing, Light Healing, Diksha, ou seja, praticamente todas as metodologias ou todas as técnicas energéticas. Me dá um exemplo de como isso funcionaria. Poderia ser complementar, que é o que também aqui temos. Os nossos terapeutas aqui em Portugal são mestres de Reiki, muitos deles, então complementam a sua terapia com estes cristais. Nós temos as nossas terapias próprias, mas no caso dos chakras, temos uns chakras, um kit de chakras, que vai potencializar a energia Reiki que está a ser passada. Então você faz conjugado. Podemos Além fazer do conjugado. reiki, você aplica também o kit. É isso? Exatamente. As duas complementam-se e amplificam todo o trabalho do terapeuta. É isso que acontece. Me fala um pouquinho sobre resultados. As pessoas que você conhece, que já aplicou essa técnica e essa prática conjugada, o reiki, por exemplo, para alinhar chakras, Sim. junto com essa terapia dos cristais, quais são os resultados? Os resultados. Vindo mesmo do mestre de Reiki, eles dizem propriamente que a energia que eles sentem, a vibração que eles sentem quando estão a aplicar o Reiki, é amplificada. Uau! E então a própria pessoa que está a receber e o próprio terapeuta sente que a sua canalização está a ser potencializada com esta energia, com estes cristais. Então, automaticamente, toda a terapia em si acaba por ser, digamos, muito mais benéfica para quem recebe e para quem dá. Ah, super interessante. E nesse caso, nós podemos dizer que o fato dessa terapia ser mais intensa, ela abreviaria o tempo de cura ou não necessariamente? Poderia abreviar o tempo de cura, pode abreviar o tempo de cura. Normalmente, pelo aquilo que nós temos o conhecimento, abrevia o tempo de cura. Mas isso depois também tem tudo a ver com a relação que se consegue ter com o dia-a-dia, não é? Porque não é só a parte, muitas das vezes, de terapia, mas sim toda a envolvente exterior que vai condicionar ou não o tempo de cura. Me fala um pouco sobre a formação.
Para a pessoa usar esses cristais ou essa terapia, ela tem que ser psicóloga, tem que ser terapeuta de reiki, ela tem que fazer alguma coisa? Ou qualquer pessoa pode fazer? Fazendo um curso, ela consegue ter essas ferramentas e esse conhecimento para aplicar? Sim, nós temos 4 níveis de formação. No primeiro nível de formação, nós baseamos muito em que as pessoas sintam as peças. Se for um mestre de Reiki, uma pessoa que já esteja disposta e aberta a este tipo de frequências, muito mais facilmente vai utilizar as peças e vai se disponibilizar para começar a fazer logo terapias. Quando é uma pessoa que ainda está a inicializar-se, tem um certo receio. Então as peças vão conduzi-la muito facilmente a fazer terapias. Okay? Então poderá ser o mestre de Reiki que vem e complementa-se. Ok. Ou então alguém que vem que não tem conhecimento algum sobre a parte terapêutica e inicia-se e começa a trabalhar apenas com os cristais. Porque o que nós sentimos aqui, o que temos visto, é que quando é um mestre de Reiki ou quando é alguém, um praticante de Reiki, já traz uma terapia, claro, e então quer sempre complementar. Começa sempre, a nossa mente vai-nos sempre dizer como é que eu posso usar isto para fazer melhor aquilo que eu já faço. Claro, porque claro. Nós, quando buscamos umas terapias novas, é sempre para complementar e evoluir. Mas, por exemplo, um massoterapeuta que não trabalha com Reiki, ele fazendo esse curso básico, ele poderia aplicar a terapia dos cristais ainda na sua massoterapia, sim, na sua massagem, e sim, ter resultados terapêuticos bastante elevados. Sim, sim. Porque depois toda a harmonização do espaço, todos os meridianos serem ativados, toda essa parte automaticamente vai disputar sintomas que para o terapeuta vão ser facilmente visíveis e para ele acaba por ser mais rápido de ele atingir os resultados. Porquê? Porque a pessoa, quando entra, por norma, não vai dizer que lhe dói alguma coisa, ou que precisa disto, ou que perdeu um ente querido, o que quer que seja, que tem uma mágoa enorme, não vai falar sobre isso. E então, o que os cristais fazem é disputar os sentimentos. E se o terapeuta, que está uma pessoa aberta e observar aquilo que está a acontecer à sua frente, automaticamente apercebe-se de todos os sintomas que são apresentados. E então, muito rapidamente, consegue resolver os problemas. Não necessita que a pessoa lhe esteja ali a falar sobre as suas mágoas. Muito facilmente a pessoa vai-se começar lentamente a abrir e ele observa que é por aqui o caminho, é por aqui que eu posso ajudar esta pessoa a encontrar a sua melhor forma de viver. Vamos ver se eu entendi direito. Sim. Se nós fizéssemos uma correlação com a terapia dos florais, sim, independente de qual floral seja, floral de Lira, floral de Bach, floral de São Germain, floral da Amazônia, floral da Califórnia, independente da origem dos florais. Se nós utilizássemos os cristais, os resultados seriam mais ou menos os mesmos, os esperados. Ou seja, vamos trabalhar com energia sutil, sim, não é uma energia tangível. Não, é uma energia sutil. É uma energia sutil. Aqui nos cristais o que sentimos e o que temos sempre de pessoas a nos relatarem sobre o que é que se passa é que, de repente, aquilo que estava ali à frente e não era visível, tornou-se visível. E então eles perceberam que a essência deles não condizia. Estavam a forçar a barra, não é? A tentar forçar a barra para ir de encontro a algo que não lhes pertence. E então é aqui que é o despertar, digamos. O cristal acaba por despertar a essência e fazer com que a pessoa observe o que é que realmente é bom para ela. Nossa, então fantástico. Assim, pelo que eu estou entendendo, você pode utilizar essa terapia de forma isolada, você pode utilizar ela associada ao que você já pratica, vamos supor, um psicólogo, um coach, ou um massoterapeuta, um floral de bar, um profissional. Ele pode acoplar ou agregar, dependendo da situação, a essas questões. É isso mesmo? Exatamente, porque
Nós temos psicólogos que já tiraram a nossa formação, nós temos mestres de Reiki, temos os coaches. Hoje em dia, em Portugal, existem muitos coaches. E o coach, principalmente como o coaching tem muito a ver com aquela parte de desenvolver o potencial da outra pessoa, não é? Eu costumo pensar assim, posso dar a melhor palestra do mundo, mas a outra pessoa, se não sentir aquelas palavras, fica muito... Se não bater, não se não bater no coração, não é? Se não disser aquela palavra correta para ele, não lhe faz... Ou se eu não contar uma história de vida que vá de encontro àquela história de vida daquela pessoa, dificilmente eu atinjo da mesma forma. E então, o que nós sentimos aqui é a vibração, a frequência da peça, ativa a essência e automaticamente ela relaciona-se com tudo. Então, quando o coach está a fazer o trabalho dele e a pessoa começa a ser receptiva, ela começa a tentar rever-se naquele cenário. Então é aí que desperta toda a essência. É aí que ela percebe, calma, isso aí eu tenho que fazer de outra forma, ou isso aí eu tenho de ir buscar a minha essência para conseguir ativar aquilo que é o melhor para mim. E quanto tempo, mais ou menos, as pessoas deveriam usar as peças? Olha, já estou usando a minha, hein? Aham, sou esperto. É uma coisa engraçada, porque as peças as pessoas sentem que devem usar ou retirar durante uns tempos e voltar a usar. Eu, sinceramente, digo sempre para utilizarem o máximo de tempo possível. 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas as pessoas começam a entender que o caminho delas vamos sempre pedindo mais, não é? Sim, sim. E muitas das vezes as pessoas sentem que, ok, esta peça parece que já não está a fazer um bom efeito, não é um bom, mas é um grande efeito em mim. Tá. Então, querem mudar. Então mudam. O que aconteceu comigo. Eu mudei da azul para uma dourada e, entretanto, voltei a azul porque senti que não tinha ainda feito todo o meu percurso com essa luz azul. E então voltei. Ah, que legal. Mas nesse caso não dá para usar todas ao mesmo tempo, né? Não. Uma de cada vez. Uma de cada Devagar vez. com o andar da carruagem. Temos que saber caminhar, né? Claro, maravilha. Agora me deu uma curiosidade. A peça é sua ou você pode emprestar? Vamos supor, eu tenho 4 peças dessa. Aí meu filho me pede emprestado. Ok de emprestar? Ok de emprestar. Ah, que legal. Uma coisa que agora tem vindo a ser estudado, tem-se falado um pouco, nos Estados Unidos, existe uma universidade que está a estudar eles chamam de cristais de tempo. Ah, que Okay? legal. E cristais de tempo é quase aquilo que nós falamos aqui. Ou, propriamente dito, é o que falamos aqui. Ok. Mas não relacionamos porque não são os nossos cristais lá a serem estudados, por isso não podemos relacionar. Gostávamos de que isso fosse possível, mas não é. O que eles explicam de cristais de tempo é uma matéria que está sempre a vibrar. Como se fosse uma gelatina que se toca e fica sempre a vibrar. Tá. Mas só vibra para o exterior e nada entra dentro dela. Conclusão, aqui nestes cristais é exatamente a mesma coisa. Vamos imaginar um recipiente completamente cheio, em que está tão cheio que só consegue fazer vibração para o exterior e não consegue receber nada para o interior dele. Conclusão, a sua energia não se consegue relacionar com a energia do interior do cristal. Daí que você pode emprestar a quem quiser. Toda a gente pode tocar, não há uma transferência energética. Tá. Ok? Então, eles agora estão a estudar isto, estão a entender isto. Eu antigamente explicava isto de outra forma, que era o quê? Nós normalmente temos yin e yang, não é? Sim. Positivo ou negativo, e estamos sempre ou de um lado ou do outro. Esta energia é uma energia neutra, então mantém-se exatamente no ponto de equilíbrio. Como nós não conseguimos atingir o nosso ponto de equilíbrio, nós não conseguimos interferir com esta energia. Uau, que maravilha. Logo, nós não conseguimos transferir energia para dentro do cristal.
Ué, então aí partindo que- desse princípio também você não precisa limpar o cristal. Não é preciso limpar. Ele já vem limpo, ele já Já vem pronto. vem É limpo, pegar vem- e usar. Exatamente. Há pessoas que me dizem, mas eu às vezes sinto necessidade de pôr ao sol, ou de limpar com sal, Sim. Perfeito. Para mim, eu tenho pessoas que limpam sempre com um pano e eu acho um respeito enorme pelas peças, o brilhantismo que aqui se encontra. Eu acho que isso é fantástico. Poucas pessoas têm esse cuidado, mas quem tem, eu acho mesmo que é fenomenal. Mas se me perguntarem, mas é necessário, até às vezes há uma que bate, fica com uma lasca, uma coisa qualquer, pergunta, então e agora já não funciona? Funciona, continua a funcionar. Okay? Não é por ter, às vezes a pecinha bate num sítio qualquer e parte um bocadinho, então mas e agora? Eu tenho que comprar uma nova? Funciona? Continua a funcionar. Eu costumo até dizer, estava com tanta energia que teve que bater para tirar um bocadinho, que é para ficar... Então, de pelo que acordo. você colocou, me deram duas dúvidas que eu acho que seria interessante a gente esclarecer. Bom, primeiro que confirma que de repente a correlação com os florais de baixo tem a ver, ou seja, eu uso os florais por um tempo, uma vez que aquela questão já foi resolvida, surgem outras e eu vou lá e mudo o floral. Exatamente. Então a mesma coisa eu poderia mudar com as peças, né? Aham. Mas me fala qual que é a diferença desse cristal, porque no Brasil tem cristal pra caramba. Então, qual que é a diferença desse cristal? Por que esse cristal? O porquê desse cristal? Esse cristal ele é feito na República Checa. A República Checa é considerado no mundo um dos países exímios a fazer, trabalhar cristal. Esse cristal, devido à geometria, porquê? Porque eu tenho de trabalhar o quartzo a uma temperatura de 1600 graus para conseguir atingir a geometria que eu pretendo. Tá. Porque é assim, o cristal é todo o mesmo. A energia é toda a mesma, é a energia neutra. Ok. O que é que faz com que a frequência dela mude? A geometria. Então a geometria é que faz com que a frequência mude. Então é como nós, com as nossas células e tudo mais, né? O que é que vai mudar ali? É a frequência. Se a frequência mudar, então automaticamente nós mudamos também. Então a geometria faz com que essa frequência seja diferente. Então essa energia, quando se relaciona connosco, devido à geometria, automaticamente altera. Por isso é que eu sei que aquela peça significa proteção e a outra peça significa harmonia para a casa. Por causa da geometria dela. A geometria é que me vai dizer, pronto, nós precisamos, não é, de um código, chamemos-lhe assim, para perceber para que é que uma coisa serve e para que é que a outra serve. Certo. No caso da geometria, vai-me dizer o que é que uma significa e o que é que a outra significa. Para que é que eu preciso desta geometria para uma coisa e preciso de outra geometria para outra coisa. Então, automaticamente, é a geometria que vai definir qual é que é a frequência da peça. Então, mas assim, então se nós transferíssemos essa fábrica para o Brasil, funcionaria igual com os cristais de lá? O que é que diferencia esse cristal? Ok. Propriamente o segredo não está bem na fábrica, porque a fábrica, se fosse a fábrica, se tivesse, em vez de estar na República Checa, se estivesse no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a fábrica produzia o cristal. A questão é que quando sai da fábrica da República Checa, o cristal é obrigado a ir ao Chipre. E é no Chipre em que a energia, digamos assim, o sítio que está feito no Chipre, é que vai fazer com que a energia seja colocada dentro do cristal. Ah, que maravilha. Aí é que se dá Esse é o pulo do negócio. segredo. Aí é que se dá propriamente o segredo. A geometria e tudo funciona tudo muito bem, mas quando sai da fábrica é uma peça de cristal. Quando chega ao Chipre, ao fim de uns dias, é que se transforma numa peça Ascension. Aí sim, aí depois tem a essência toda dentro do cristal. Maravilha. Maravilha. Só para a gente finalizar, você começou a falar sobre a formação, que tem um módulo, são 4 módulos. No primeiro módulo, as pessoas teriam uma ideia geral de como é que são as questões da geometria sagrada, quais seriam seus usos.
Então, nesse caso, a pessoa já poderia começar a atuar Sim. ou incluir isso dentro das suas práticas normais. Isso dentro das práticas. E qual seria a sequência? O módulo 2 a gente aprenderia o quê? Então é assim, no módulo 1, o que se aprende tem a ver com limpeza astral, limpeza de toxinas, porque agarramos muita coisa vinda do exterior. Sim. Então, limpeza astral, limpeza de toxinas, ativação dos meridianos, pontos energéticos do corpo, alinhamento de chakras. Nós temos uma terapia propriamente nossa que chamamos não é o alinhamento de chakras, como lhe queiram dizer, mas temos uma terapia que nós chamamos de unificação dos chakras. Nós iremos falar, quando chegarmos à parte de terapia, vamos falar mesmo mais a fundo sobre essa unificação dos chakras. Então aí nesse nível 1 falamos sobre a unificação dos chakras e como finalizar a terapia, que é enraizar toda a energia. Lá está. Quando perguntam quanto tempo é que vai durar, quanto tempo é que dura, que é a pergunta sempre óbvia, né? Claro. Eu fiz a terapia agora, daqui a quantos dias ou daqui a um mês é que eu tenho que voltar cá, ou daqui a 2 meses, qual é que é a duração? Okay. Pronto. Tem tudo a ver com várias relações, mas normalmente um bom enraizamento e tudo mais, se for o caso, daqui a um mês só. Ok? Então tem muito a ver com essa parte. Este é o primeiro nível, que é sentir as peças e fazer apenas pequenas terapias. No segundo nível nós passamos para uma terapia mais profunda, que tem a ver com regeneração, transformação e progresso. Então aí já temos algo em que vamos trabalhar sobre patologias, praticamente dita. Vamos mesmo mais a fundo sobre as patologias. No terceiro nível, vamos misturar quase tudo. Vamos meter o primeiro nível e o segundo nível e perceber como é que podemos tirar tudo sobre aquilo. Todo o melhor processo sobre aqueles 2 primeiros níveis. Depois de já termos sentido e termos começado a trabalhar connosco próprios até, a nossa essência, para evoluir. No quarto nível é tudo sobre si. Não tem nada a ver propriamente com terapias, tem mais a ver com um processo de evolução interior. O quarto nível até se chama Mestre Ascenso, que é mesmo o seu ascender para a parte ascência. Aqui tem mesmo a potencialização toda interior, toda sua. Não tem nada a ver com os outros, digamos assim. Mas digamos que para uma pessoa que está interessada nisso no Brasil, quer fazer um curso, você poderia ir para lá fazer o curso para a gente, oferecer o primeiro módulo e o segundo módulo, para que as pessoas pudessem começar a caminhar? Sim, isso... Agora estamos em contacto, estamos aí fortes, por isso é só me ligar. Se o Robson ligar, eu... Agora... no Brasil, eu conto com o Robson para começar a disputar aí os brasileiros a quererem conhecer mais sobre estes cristais e sobre tudo isto. Por isso... Me fala um pouco, então, por exemplo, quem está no Brasil, mas tem um parente que está vindo para Portugal, ou de repente alguém que está interessado nessas peças, como é que eles podem fazer para encontrar? É assim, no nosso site é um site internacional, tem várias línguas até, tem o português, o inglês, francês, alemão, mas basta ir a www.ascension.eu e lá encontra tudo. Tem a informação toda, tem tudo, é fácil. A parte, neste momento, luso-portuguesa, está a ser trabalhada entre eu e tu, não é? Vamos fazer por isso. Agora temos que criar uma sinergia boa para conseguir que os brasileiros tenham maior conhecimento sobre isto. Que maravilha, Paulo. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, eu. Se você está interessado, deixa o seu comentário no nosso vídeo.
Se houver bastante interesse, e eu espero que haja, nós vamos levar o Paulo para dar esse curso para a gente. Vamos expandir a energia ainda mais no Brasil. E olha, isso aqui está tão interessante que nós vamos gravar outros vídeos colocando qual que é o uso desses cristais na terapia para cada momento. Eu te vejo no próximo vídeo. Vem comigo!